Boa noite, queridos amigos, boa noite, amados ouvintes, pessoas maravilhosas que nos escutam. Só um instante. Gente, hoje estamos aqui, né? Hoje é 30 de junho, gente do céu, passou metade do ano, né? O que era que nós estávamos fazendo, hein? Que eu não dei fé. Eu me chamo Tayane Gomes, né? Estou apresentadora aqui do Conexão Espírita, né? Junto com Samira, que não está aqui hoje, não veio hoje, né? Mas está com certeza nos assistindo, né? Quero muito bem a Samira. Tô sentindo sua falta, viu, Samira? E nós estamos aqui, né? Hoje é um dia muito especial, porque é a última quinta-feira do mês. E na última quinta-feira do mês a gente recebe amigos muito queridos do Lar de Carla, né? O Lar de Carla é um dos nossos apoiadores, é no Centro Espírita lá do ICO, né? Do ICO Ceará, e é coordenado pela Ana Clébia, né? E a Ana Clébia é minha colega de profissão, ela é advogada também. E toda última quinta-feira do mês a Ana Clébia vem até aqui conversar com a gente e traz um convidado dela, né, que traz aqui pra gente um esclarecimento, né, nos traz aprendizados, nos traz ensinamentos. E aí hoje é esse dia maravilhoso, né? Deixa eu dizer aqui primeiro, né, meu muito obrigada às nossas patrocinadoras, né, o Garden Mercantil, a Loja Criativa, a L Arte Artesanatos e a Presentes e Companhia, né, meu muito obrigada, meninas, e também aos nossos parceiros, que é o Portal do Magnetismo Humano e o Lar de Carla e o Grupo de Estudos Espíritas Verdade e Amor, o GEVA. São essas pessoas, né? São essas empresas e são esses grupos que trazem para você hoje o Conexão Espírita e trazem o Luiz Gustavo Fonseca. Luiz Gustavo, ele é cirurgião dentista lá de Taubaté, né, interior de São Paulo. Ele é nascido em família espírita, trabalha na divulgação da doutrina como palestrante, também como coordenador de grupos de desenvolvimento mediúnico, além de estudos presenciais e online, e também trabalha na psicografia de mensagens de cunho evangélico. Inclusive, algumas mensagens do Luiz Gustavo já foi postado, né, pela gente lá no nosso Instagram do GEVA, no @espiritismoVA. São mensagens lindas e ele nos autorizou, né, a postagem. Se vocês quiserem conhecer essas mensagens, tá lá no Instagram, ou vocês podem procurar ele no Facebook, né, que ele posta também. Então, quando, né, Ana Clébia disse pra gente, chamou o Luiz Gustavo há 2 meses atrás, ele veio falar sobre os desafios da mediunidade, e aí nesse dia choveu de perguntas para ele, e nós tivemos que chamá-lo novamente para responder essas perguntas, e a gente teve que compilar, ver as que mais eram perguntadas para dar tempo a gente responder aqui para vocês, tá bom? Então, vocês têm muita dúvida de mediunidade, né? Geralmente é o que vocês querem saber, que as dúvidas de vocês que faz a pauta do Conexão Espírita. E nós, né, eu sou uma estudante ainda da doutrina, né? Sou bebezinha na doutrina e estou aqui aprendendo junto com vocês. Então, muito obrigada a você que nos assiste, a você que está aí do outro lado, que mandou as perguntas, porque agora a gente vai receber os nossos amigos para que o Luiz Gustavo possa
nos esclarecer, né, e tirar todas as dúvidas que a gente tem nessa noite. Boa noite, Ana Clébia, boa noite, Luiz Gustavo, sejam muito bem-vindos ao Conexão Espírita. Boa noite. Comece, Ana Clébia. Damas primeiro. Acho que você está sem som. Verdade. Boa noite a todos e a todas, com muita satisfação, mais uma vez aqui no Conexão Espírita, pela Rádio Atual, e é isso, né? Nossa finalidade é divulgar essa maravilhosa doutrina, né? Que eu costumo dizer, ilumina as ciências e consola nossos corações. Então, hoje, né, vai falar aí para tirar nossas dúvidas, né, que como o Thay falou, eu também sou iniciante na doutrina, e é com muito prazer que a gente vai aprender hoje com o Luiz, nosso amigo, nosso parceiro. Muita gratidão, Luiz, seja bem-vindo. Obrigado pelo carinho de vocês, a oportunidade que vocês dão. Deus me ajude a corresponder, a dedicação, a vontade são muito grandes, e que a espiritualidade nos inspire. O que a gente não souber colocar tão precisamente, a gente pesquisa e traz, né? E, gente, eu não sei como é que está meu nome aí, deu problema no meu notebook, eu tive que correr para o computador da esposa. Se tiver Patrícia Greco aí, sou eu mesmo, tá bom? Então, vamos lá, deu certo no susto. A gente está precisando desenvolver mediunidade de tecnologia, porque as coisas estão agora sendo todas virtuais, né? Mas vamos lá, deu tudo certo, estamos aqui, graças a Deus. Deu sim, Luiz, tá no nome dela aí, mas deu certo sim, graças a Deus. Tá bom. E você seja inspirado. Amém. Pronto. Eu costumo dizer que computador e impressora, eles sentem, né, a nossa vibração. A gente tá, quanto mais ansioso a gente tá, ou nervoso, ou apressado, mais eles travam. É incrível. Mas vamos começar, né, aqui com as dúvidas, porque são muitas, Luiz, são muitas. Como eu lhe disse, né, em off, só as minhas dariam uns 18 Conexão Espíritas. E a gente ia sentar aqui por 18 horas seguidas e você respondendo. Mas a primeira dúvida que eu trago aqui é de um ouvinte que ele tem mais de 40 anos e aí ele teve uns problemas de saúde que não descobriam o que era. E a partir daí ele foi ao médico, né, e não descobriu. E quando ele foi procurar ajuda espiritual, disseram para ele, você tem mediunidade. E aí, a dúvida dele é, será que ele sofreu esse tempo todo por conta dessa mediunidade? Né? E o que ele faz agora? Que ele já é um homem adulto, né, mais de 40 anos, um menino para criar, e já descobriu essa mediunidade tarde. O que é que a gente pode dizer para ele? Olha, primeiro a gente precisa, né, no geral, eu acho que a mediunidade ela gera essas dúvidas, essas ansiedades, essa busca, porque a gente tem muito pouco entendimento do que seja essa mediunidade e acaba imaginando como algo, uma sensação, né, uma condição psíquica, espiritual, enfim, que vai, se não for dominado de alguma maneira, vai trazer incômodos, vai trazer perturbações, vai trazer sofrimentos. E a linha de pensamento não deveria ser essa. Nós precisamos entender o que é o fenômeno mediúnico, o que é essa faculdade do psiquismo humano, do espírito, é uma qualidade do espírito, né? No livro dos médiuns, Kardec coloca que todos têm mediunidade, vamos dizer assim, num nível de desenvolvimento mais acanhado, menor ou bastante mais desenvolvido, mas todos são portadores, porque, na verdade, a mediunidade ela é um sentido de comunicação entre os espíritos, não só do espírito encarnado com o desencarnado. Na nossa realidade, ela se presta a isso,
mas ela é um processo de intercâmbio de sensações, de pensamentos, né? Um médium, quando ele está desenvolvido, compreende o seu papel e está trazendo uma comunicação psicofônica, está tendo qualquer manifestação mediúnica, ele está sendo um medianeiro, ele está transmitindo a sensação, a dúvida, a alegria, a orientação, o desespero de uma outra consciência, de um outro espírito. Então, é complicado a gente rotular, né, que um processo de doença, que um processo de algum tipo de patologia que se estendeu por muitos anos esteja relacionado com uma mediunidade que não foi descoberta e que não foi conduzida. É porque é complexo, tem que ver a parte médica, tem que ver o acompanhamento, tem que ver que tipo de problema, né, essa pessoa desenvolveu, se não há questões físicas do corpo causando, vamos dizer assim, até mais voltadas, né, para as questões neurológicas, as doenças neurológicas, as doenças psiquiátricas. Mas o que eu acho que a gente pode entender é que quando a pessoa tem o desconhecimento da ação e da sintonia com o mundo espiritual e a influência que isso causa nas nossas vidas, certamente essa pessoa vai estar mais aberta a uma série de percepções, a uma série de influenciações. Tem lá a questão do Livro dos Médiuns, que fala que muitas vezes são os espíritos que nos dirigem, que conduzem a nossa vontade, o nosso querer, sobretudo quando nós não temos entendimento e conhecimento para nos reger com firmeza, com boas escolhas. Então, eu acho assim, não importa o que passou. Se agora essa pessoa tem um entendimento de que da parte física, orgânica, médica, ele está bem acompanhado, ele está bem assessorado pela medicina, e surgiu alguma orientação, e hoje aqui em Taubaté, sobretudo, né, interior de São Paulo, na Faculdade de Medicina que nós temos aqui na nossa cidade, tem uma disciplina voltada à espiritualidade, medicina e espiritualidade. Isso certamente existe em muitos outros locais. Eu acho que a ciência médica está se abrindo para essas influências. Isso tem que ser cauteloso, tem que ser com muito equilíbrio. Mas se ele já recebeu essa orientação, não importa se ele... Né, agora não vai adiantar pensar, né, que foi a mediunidade que trouxe esses percalços, porque em si não foi a mediunidade, né, dessa pessoa ou de muitos de nós, em criar sintonias espirituais mais equilibradas, em buscar desenvolver conhecimento espiritual, espírita e mediúnico. Você não vai conseguir entender e se equilibrar mediunicamente se você não estudar espiritismo, se você não estudar mediunidade nas bases espíritas, para você entender como é que funcionam essas percepções, né? O fenômeno ele vai se manifestar, mas de maneiras desequilibradas. Daí pode acontecer um certo sofrimento, mas não é a mediunidade que está causando esse sofrimento. É o portador dessa mediunidade que não está sabendo lidar, não está buscando entender, né? Vamos dizer assim, o Espiritismo não nos diz que nós estamos num planeta que é uma escola de aprendizado. Mediunidade é uma das disciplinas, é uma das matérias que a gente precisa aprender, precisa compreender para poder administrar bem essas questões. E é o sexto sentido, né? É o sentido da alma, do espírito, é aquilo que vai nos elevar a uma condição consciencial maior. Então, eu acredito que pode ser que essa mediunidade desequilibrada pela falta de conhecimento possa ter trazido algumas situações difíceis. Mas é bom deixar isso de lado. Não adianta chorar o leite derramado, né? Não adianta a gente se preocupar com o que não foi possível. De repente, agora é um momento de um despertamento, é um momento de uma consciência mais ampla, e busque um bom grupo de estudos para desenvolvimento mediúnico e para conhecimento doutrinário da doutrina espírita, né? Para que a base de conhecimento estruture esse desenvolvimento mediúnico, seja o que for que essa pessoa está passando, isso possa se acalmar, isso possa se equilibrar, o medo, a dúvida, a incerteza, né?
se desfaça, porque é o conhecimento que vai trazer a firmeza para ele desempenhar bem essa mediunidade de uma maneira construtiva para ele, né? Primeiramente é para nós, para o nosso espírito, nosso trabalho, e posteriormente um trabalho em conjunto, onde nós estamos nos relacionando e aprendendo juntos, né? Acho que é por aí. Vai interagindo com a gente também aí, Muito, viu, Ana? muito interessante as suas colocações, Luiz. Eu tinha dado essa orientação mais ou menos para ele, mas eu disse para ele assistir, com certeza ele está por aqui, e foi muito bom. Deixa eu só dar boa noite aqui para o pessoal que está aqui com a gente no YouTube. Samira, boa noite. Aí, Samira está por aqui. Ana Tereza Guimarães, boa noite. Beatriz Menezes, de Natal, muito boa noite. Dona Rita Maciel, muito boa noite. Wagner França, Tata Torres, Juliana Castilho, muito boa noite. São nomes novos, então acredito que sejam aí seguidores do Luiz Gustavo. Sejam muito bem-vindos. São amigos. São amigos. Queridos amigos. Vilma Souza, muito boa noite. O Mário Sérgio Moura, né? Ele diz boa noite, Gustavo, amigo querido, bom trabalho na paz e harmonia. Cíntia Queiroz, Ursinha, boa noite. Sueli Matos, Marcela Franco, Rosana Faria, lá de Caçapava, São Paulo. Diz que é muito bom estar aqui com as mãezinhas do Brasil. Do Brasil todo, para ouvir Luiz Gustavo. Seja muito bem-vinda. Ângela Fátima, boa noite, de lá de Taubaté. Marcela Franco. Luiz Gustavo é uma pessoa muito abençoada, diz a Marcela. Ana Camila, boa noite também. Aderlânia Menezes. Eliane Nunes. Tá? Edna Pires. Tem bastante gente aqui. Muito obrigada, gente, por vocês estarem aqui. Já eu dou boa noite pro pessoal que tá lá no Facebook. Se eu esqueci alguém, me perdoem, viu? Mas daqui a pouco a gente vai dando mais boa noite para vocês aí. E vocês estão chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. O Conexão Espírita vai ao ar toda quinta-feira às 19 horas, né? E são sempre bem-vindos a voltar e continuar aqui com a gente, tá bom? Ana Clébia, você quer fazer alguma pergunta? Quero sim. Luiz, qualquer pessoa que queira e tenha a oportunidade pode desenvolver essa mediunidade ostensiva e também a mediunidade também é um dom exclusivo do Espiritismo? Tá, são duas perguntas. Eu vou começar pela última, porque eu acho que isso é fundamental. Nada é exclusivo do Espiritismo. O Espiritismo é uma doutrina de esclarecimento, de libertação, e não precisa ser espírita para ser médium, para desenvolver qualquer... Conhecer o Espiritismo, conhecer as suas estruturas, né? Ter todo o entendimento da sua parte científica, da sua parte filosófica e religiosa, vai dar a bagagem necessária para lidar melhor com essas questões da alma, porque é uma doutrina voltada a esse aprendizado da essência do espírito, né? A razão das nossas questões, mas não tem que ser espírita, não é uma faculdade do espírito de maneira alguma. Leon Denis fala uma coisa linda num dos livros dele, ele fala assim: o espiritismo não é a religião do futuro, é o futuro das religiões. Nós não temos que ter a pretensão que todos se tornem espíritas, nós temos que ter a vontade, pretensão não, mas a vontade, que as pessoas conheçam essa doutrina, como tantos conhecimentos espiritualistas bons que existem no mundo, né, que foram se construindo ao longo da história da humanidade, porque a riqueza dessa doutrina é medicação para curar qualquer dificuldade, qualquer circunstância. E daí a primeira que você fez se qualquer pessoa que queira pode ter oportunidade de desenvolver algum tipo de mediunidade, é isso? Está sem áudio. Queira e tenha a oportunidade, pode desenvolver a mediunidade ostensiva. Se basta querer. Tá, bom.
primeiro, né? Ó, você colocou assim, qualquer pessoa que queira e tenha oportunidade. São 2 pontos, né? Primeiro é o querer, é a vontade. Da onde vem esse querer? O que estrutura esse querer? O que a pessoa está buscando quando ela quer se determinar a conhecer sobre mediunidade e desenvolver? Porque no final você coloca mediunidade ostensiva, né? E daí, gente, eu acho que é importante falar que tem muitos médiums ostensivos na mediunidade de cura, de psicografia, de um monte de coisa que chama atenção, né, e vem a público, e pessoas que estão se perdendo no caminho, que estão se deixando levar pelo orgulho, que estão se deixando levar pela vaidade, né? Na parte de cura, infelizmente, a gente vê, e tem casos recentes aí, aonde essas pessoas, até depois que atingem uma fama, uma condição, não se dizem mais espíritas, né? Porque sabem que não tem como vincular aquele trabalho que está desequilibrado com as bases da doutrina espírita. Então, querer é um ponto, a vontade, mas essa vontade tem que se estruturar em valores bons, num desejo sincero de entender o que é essa mediunidade. Não pode assim, eu quero ser médium ostensivo, porque eu quero aparecer, porque eu quero ser de alguma maneira respeitado, porque eu quero ser diferente, eu quero que as pessoas me vejam como alguém especial, como alguém que tem um dom de intercâmbio com o mundo espiritual. Se for por esse caminho, vai ser complicado. Os bons espíritos não querem pessoas com esse tipo de vontade. Eles querem pessoas, eles vão se conectar a pessoas com valores nobres. Nobres, nenhum de nós é nobre, né? Nós estamos trabalhando essas qualidades, mas eles querem pessoas sérias, que não querem mais errar nas suas atitudes, sobretudo nos campos da mediunidade, porque ela existe em toda a história da humanidade. E em toda a nossa história, nas nossas encarnações passadas, todos aqueles que caminharam pelos caminhos da mediunidade tiveram esses mesmos desafios de fazer as coisas pelo bem do outro, né? Sem comercializar essa mediunidade, sem usar essa mediunidade de maneira escusa. Então, sobretudo quando você fala mediunidade ostensiva, a gente não precisa de ter mediunidade ostensiva. Essa mediunidade ostensiva ela vai se manifestar se aquele trabalhador que quer se fazer médium ele agir com dignidade nos seus caminhos ali, para orientar aos demais, para ensinar o desenvolvimento mediúnico, para trabalhar numa mediunidade ostensiva de psicografia, de psicofonia, do que for, né? Tem um número imenso de caminhos de desenvolvimento mediúnico. Então, eu acho que é importante, as oportunidades, somos nós que vamos criar, elas vão surgir a partir dos nossos esforços. Quando esses esforços são verdadeiros, são sinceros, você quer ser um trabalhador da espiritualidade, um trabalhador do Cristo, e nós precisamos de trabalhadores da última hora, porque estamos, né, nas horas necessárias a essa eclosão dos valores espirituais no mundo. Nós podemos, isso pode acontecer, mas tem que ser um desejo sincero e colocado nas mãos de Deus, né? Nós não precisamos ter uma mediunidade ostensiva para servir. A mediunidade, ela se faz de diversas maneiras no nosso viver. A intuição dos bons espíritos se faz o tempo todo em nós, nas situações do cotidiano, para que nós possamos ser uma voz de paz, uma voz de equilíbrio, uma voz de trabalho no bem, uma voz de conselho. A mãe, quando cuida de um filho que está doente, né, e que ora ali pedindo amparo, ela está sendo médium, ela está intermediando o amparo da espiritualidade superior para aquele filho, né? Uma circunstância, num ambiente coletivo, de um grupo, aonde a gente consegue ali manter a calma, manter um olhar de fé, um olhar de valores espirituais para acalmar os ânimos e impedir acontecimentos piores, numa reunião, às vezes em esferas que decidem situações na vida de tantas pessoas. A espiritualidade não escolhe médiums, com a carteirinha ali, psicógrafo, isso, aquilo outro. Os espíritos agem sobre nós, os bons e os maus.
Então, essa mediunidade ostensiva, às vezes que a pessoa não conhece, também age sobre ela para que ela seja uma mediadora das massas. Querem instigar a guerra, querem instigar a briga, o desequilíbrio dentro do lar, nos ambientes coletivos, né? Então, o que eu estou querendo dizer com isso é assim, a gente tem que entender para que a mediunidade se presta, e a partir daí trabalhar conhecimento, entendimento e buscar possibilidades, buscar as ditas oportunidades. Eu acho que o querer à vontade, Emmanuel, acho que num dos textos do livro Consolador, ele fala da vontade, não, Pensamento e Vida de Emmanuel, e ele fala que a vontade, nós temos todos uma série de gabinetes, né, construindo o nosso psiquismo, né, mas a vontade é o gabinete central. É aquilo que nos tira da acomodação, do ostracismo e que nos coloca no campo de ação, para que nós possamos executar as possibilidades que representam, que simbolizam estar vivo e agindo na vida. Então, a mediunidade é uma dessas possibilidades, mas precisamos, antes de desenvolver qualquer potencialidade, entender de maneira assim bastante ampla o que é essa faculdade psíquica, para a gente fazer bom uso e para que ela se desenvolva, assim, para que as oportunidades surjam, mas para construirmos coisas boas para nós e para quem estiver ao redor. Mas é possível e muitas pessoas querem, mas eu acho que o que acontece é assim, muitos querem da forma errada. Às vezes as pessoas vêm conversar com a gente sobre mediunidade, querer conselhos, e quando elas começam a perceber que vai ter que se esforçar para estudar, para entender, para dedicar o seu tempo para que aquilo se estabeleça e se construa, quem não está preparado se afasta, não quer aquilo, né? Há algum tempo, num dos trabalhos que a gente participa, uma pessoa nos procurou, porque estava tendo algumas questões de visão e tal. Deixei meu WhatsApp, fui indicar alguns grupos de estudo começando, porque o nosso já está em andamento, já está bem desenvolvido. Mais um tempo, a vontade é começar um grupo novo, mas fui buscar caminhos, né, para indicar para essa pessoa, e nisso ela foi fazendo uma série de perguntas. E daí, quando eu coloquei essa questão, indiquei os locais de estudo, e parece que ela já estava frequentando algum lugar de prática, que eu não sei se era kardecista ou não, enfim, se afastou. Não estou criticando, não é isso, mas eu estou dizendo assim, é complexo. A gente tem que entender que não é uma coisa tão simples, não é uma coisa, é uma questão que precisa ser muito bem construída. E a maioria de nós, às vezes, quer o rápido, né? A gente quer pular etapas. Não dá para pular etapas. A gente está num tempo tão conturbado no mundo, às vezes a gente até tenta acelerar um pouquinho os caminhos. Joga no estudo, joga nas orientações e vai vendo se dá para antecipar um pouquinho o começo de uma vivência. Mas tem que ser com razão, não tem como pular etapas, porque para a manifestação ocorrer, você tem que estar preparado, você tem que saber o que está acontecendo ali. Senão, não vai ser bom, não vai fluir de maneira equilibrada e construtiva, nem para a pessoa que está querendo desenvolver, e nem para todo o contexto do grupo onde ela está, do trabalho, dos espíritos que vão precisar do auxílio dela, né? Para se manifestar e receber auxílio, né? Então, e a gente tem que tomar cuidado, você falou, mediunidade ostensiva. Vamos pedir por mediunidade, vamos entender o que é mediunidade. Porque a mediunidade ostensiva em qualquer campo que tenha, ela vem com uma bagagem de responsabilidade muito grande. E se a gente não tiver responsabilidade para usar, nós vamos criar questões complicadas para o nosso espírito. Ao invés de nós podermos levar bênçãos e criar bênçãos para nós vamos talvez levar dores e criar dores maiores para nós, né? Tá, respondi? Pronto, respondeu sim. Muito obrigada. Deixa eu dar boa noite aqui para os nossos ouvintes no Facebook, né?
Maria da Penha, muito boa noite, querida. Suzana Rodrigues, de Bauru, São Paulo, né? Ela dá boa noite também a todas as mães de anjos. Boa noite, Suzana, seja muito bem-vinda. Cícero Franca, seja muito bem-vindo. Antoneide Ferreira, Roberto França, que está sempre aqui com a gente. Roberto é assíduo. Sejam muito bem-vindos. Foi o pessoal que comentou aqui no Facebook. Muito obrigada, tá? Peço a vocês que deixem também o curtir de vocês, tá bom? Deixem um like. Clica aí no joinha, e tanto no Facebook como no YouTube, que ajudam bastante a gente, tá bom? Dando continuidade aqui, Luiz Gustavo, você falando sobre o desenvolvimento, né? O grupo de desenvolvimento. Esse desenvolvimento, ele pode ser feito de forma online? Eu lhe pergunto isso porque durante, né, como você disse no início, nós estamos numa época em que o online está cada vez mais presente na nossa vida. Além disso, né, nós estamos nessa situação de que a gente não sabe. Hoje a gente consegue estar sem máscara, amanhã a gente já não sabe, e tá essa confusão. E aí, quem está com esse desenvolvimento, com essa necessidade de fazer esse desenvolvimento, ou os grupos até que começaram e que pararam, como é que fica? Você acha que online é viável? E quais os pós e contras dessa situação? Olha, eu acho que essa é uma questão muito delicada e que nós estamos... É bom falar, mas a gente tem que ter muito bom senso. Eu acho que, assim, Kardec, a sua época, a marca maior da obra desse irmão, e que eu acho que estrutura toda a nossa caminhada dentro da crença espírita, é o bom senso, é a razão, é o critério, é a lógica, aliados a uma capacidade de perceber as mudanças dos tempos, os acontecimentos, né? Olhar o que o mundo traz de novo e tentar entender, e ele fez isso como ninguém. E de lá para cá são mais de 160 anos, e é lógico, o mundo está em constante mudanças, quando naquela época, onde, né, as limitações eram imensas, ele poderia imaginar a realidade que hoje o mundo vive com toda essa tecnologia. Então, eu acho que nós estamos construindo novas etapas, e coisas novas estão surgindo, né, se expandindo. Jesus mesmo falava que muitas coisas nós não tínhamos entendimento para compreender. E os espíritos falam isso em diversas questões do Livro dos Espíritos, né? Que a nossa compreensão é limitada. Então, eu acho que a gente não pode fechar portas para nada em termos de novas possibilidades, de novas maneiras de conexão. E eu acho que o online, ele veio trazer uma renovação e um caminho novo de contato entre nós, onde nós estamos exercitando até uma questão que pode ser até comparada com a questão mediúnica. Nós estamos fisicamente, os nossos corpos, em distâncias imensas, mas as nossas mentes, embora a gente veja a imagem dos corpos, as nossas mentes estão se conectando por essas possibilidades tecnológicas, como se fosse uma mediunidade nos unindo. A questão do desenvolvimento mediúnico nesse aspecto, eu acho que, por hora, é muito complexo. Eu acho que a gente não pode alimentar esse tipo de situação, porque no trabalho presencial, gente, daí eu falo agora como dirigente de grupo mediúnico, eu participo há 20 anos disso, que eu dirijo, sei lá, tem quase 10, e acompanhando outros dirigentes, pessoas que me ensinaram muito, Claudete Moura, e, enfim, diversas pessoas, e enfrentando as dificuldades do presencial hoje, onde assim cada cabeça tem um entendimento, tem uma limitação, cada um traz uma história. Eu busco incentivar o pessoal dos meus grupos a estudar, a refletir. Todos os nosso trabalho, nós temos praticamente 1 hora de estudos antes sobre mediunidade, sobre questões do evangelho, para daí adentrar a prática.
e ainda assim a gente vê uma série de dificuldades, de problemas. Então, eu acho que hoje em dia é muito perigoso a gente falar de trabalho mediúnico online, porque é possível. Eu acredito até que seja, mas para pessoas e, sobretudo, para médiums extremamente conhecedores, extremamente, assim, com um desenvolvimento mediúnico muito amplo, com um controle sobre a sua mediunidade, sobre as manifestações espirituais extremamente amplo. E a realidade não é essa, nós não temos isso. Aqui, o que nós temos são médios em processo de desenvolvimento que precisam da nossa presença física para que, se durante o transmediúnico, a manifestação, eles se passarem mal, eles não terem o controle, porque tem uma série de circunstâncias que vão acontecer, vamos dizer assim, no desenvolver da questão mediúnica. E às vezes você tem que interagir, sobretudo na mediunidade psicofônica, a função do conversador, do dialogador é fundamental para conduzir os passos do médium, do espírito que está se manifestando. E como que nós vamos fazer isso de uma maneira online? Como nós vamos dar essa assessoria e vamos cuidar e proteger do médium, né? Isso pode acontecer, isso está acontecendo com alguns grupos, talvez, porque faz parte do novo, né? Faz parte das experimentações do novo, mas eu acho que ainda é muito recente, a gente não pode apoiar e divulgar esse processo, porque, sobretudo para quem está começando a desenvolver mediunidade, é impossível, não vai conseguir. O que pode ser feito online, deve ser feito online, e usar esse recurso do online? Estudo, reflexão, né? Um trabalho de preparação bastante estruturado nas obras da codificação, nas obras de Chico, nas obras sobre mediunidade, e isso, por si só, já vai trazer um equilíbrio para essas pessoas que estão querendo desenvolver mediunidade. Isso vai trazer a base, a estrutura, para quando voltar a possibilidade do contato físico 100%, essa pessoa, inclusive, estar preparada para estar num grupo mediúnico, de desobsessão, seja um grupo mais simples, né, de socorro espiritual, seja um grupo de atendimentos mediúnicos mais avançados, mais complexos. Não dá para fugir do estudo. E daí volto a falar, o que a gente vê muito nas pessoas, o povo gosta do que agita, né? Do que ferve, com todo respeito. As pessoas querem a prática, querem, sem entender que não é por aí, é perigoso, é complicado. Você não vai mexer numa coisa tão complexa sem você ter as ferramentas adequadas para lidar com aquilo. Porque coisas sérias acontecem. Eu estou há 20 anos em trabalho mediúnico. Uma vez, isso há muito tempo, num trabalho de uma dirigente nossa, tinha uma médium que já tinha um pouco senhora e que nunca tinha tido nenhum tipo de situação. E ela tinha manifestações mediúnicas muito exaltadas, eram espíritos com uma condição de sofrimento muito grande. Ela passou mal, ela não voltava do transe, e eu não estava nem no trabalho dessa noite, eu fiquei sabendo depois, mas o grupo ali teve que levar ela para um atendimento num hospital, e daí? Como é que você chega lá, estava num trabalho mediúnico, e ela... Como é que você explica isso para um médico que não é espírita? Não é comum esse tipo de coisa acontecer, mas isso acontece. E a pessoa lá na casa dela, no online, passa mal, não volta, e daí como é que você faz? Né? É complicado. E aí, volto a falar, tem gente às vezes que quer queimar etapas. Não dá para queimar etapas em mediunidade, a gente precisa estruturar a base. E da base a gente ir aprofundando, e daí o fenômeno vai vir. E ele vai vir no momento certo, da maneira certa, onde a gente vai servir e ser instrumento mediúnico de uma maneira adequada, correta, para que o bem maior se faça. Mediunidade não é aquele joguinho, né, do copo, do Ouija lá. Não é.
Tem um monte de filme que usa essa questão do jogo e só dá ruim nos filmes, né? O povo chama espírito obsessor, tem um monte de fantasia ali, mas o que que mostra, né? Aquelas histórias de filme. Quando você não sabe o que você está fazendo, você corre riscos para você e para todo mundo que está envolvido ali. Mediunidade é coisa muito séria, né? Então, eu recomendo online para estudo, para aprofundamento de conhecimento. E daí as coisas vão acontecendo naturalmente, porque quando o trabalhador está preparado, gente, o trabalho surge, as situações acontecem, os grupos se formam. É delicado falar essas coisas porque gera uma margem, às vezes, de crítica, de um monte de opinião. Não vou dizer que vão surgir trabalhos online no futuro, mas eu acho assim, num futuro muito distante, quem sabe? Não dá para a gente entender. A questão é o preparo, é a capacitação. Quando nós fazemos uma prece, quando a gente faz uma mentalização, uma vibração para alguém que está pedindo ajuda e essa pessoa se sente aliviada, não foi um trabalho mediúnico, entre aspas, que nós fizemos ali com a mente, com a concentração, né? Amparando. A gente que é da área de mediunidade, muitas pessoas nos pedem isso, depois mandam mensagem, estou melhor, muito obrigado. O que aconteceu ali? Foi uma conexão que você fez, mas tem que estar preparado para aquilo, né? Agora, começar a praticar mediunidade, sobretudo quem não tem esse preparo ou não tem essa mediunidade extremamente sob o controle do médium, eu acho que é um caminho perigoso. Eu acho que a gente precisa ter muito respeito, ter muito cuidado e fazer as coisas no tempo certo e buscar a bagagem do entendimento, da compreensão do estudo. Primeiro, não dá para reunir mediunicamente, dependendo do local. Vamos estudar, vamos fazer grupos de estudo, participar de grupos de estudo. Eu tenho grupos às terças e às sextas, e tem as questões das palestras, e assim, inúmeras pessoas estão fazendo, né? Estão oferecendo essas possibilidades. Então tem que ter calma e seguir com um bom senso. Certo? Sim, sim. O Geva também, né, o Geva, que é um dos nossos parceiros, né, junto com o Lar de Carla, também tem estudos online, né? Nós temos estudos de domingo a domingo, todos os dias. Nós estamos estudando as 5 principais obras de Kardec, né, evangelhos e tudo mais. Então, se vocês têm interesse em estudar online, sejam muito bem-vindos. É só encontrar a gente lá no Instagram, @espiritismoVA. Possibilidades são inúmeras, né? O online trouxe isso. Eu acho que o que a gente precisa valorizar no online agora é a possibilidade de troca de reflexões, é essa conversa que nós estamos tendo. A parte mediúnica, vamos com calma, né? Quem sabe, quem consegue fazer, eu não estou dizendo não fazer, mas tem que saber o que está fazendo, tem que ter um controle, e daí é para um número mais restrito de pessoas, né, que estão preparadas, e tem que ter um propósito também. Não pode fazer por fazer, não pode fazer para ter a reuniãozinha mediúnica, como também não pode participar da reunião mediúnica porque a reuniãozinha é mediúnica. Não, é a reunião, é o processo de aprendizado, desenvolvimento de consciência, de entendimento, né? É uma coisa que é muito séria. Tem mais perguntas? É verdade. Ana Clébia? Luiz, existem riscos e quais são os para o médium que começou o desenvolvimento mediúnico e parou? Quais são os riscos? Só o comecinho dela que falhou para mim. Como é que é? Existem riscos e quais são para o médium que começou o desenvolvimento mediúnico e parou? Olha, eu não sei se a gente pode chamar de riscos, né? Eu acho que uma vez, enquanto espíritos em jornada imortal, as coisas podem se tornar riscos, né, de dificuldade ou de bênçãos de acordo com a maneira como a gente interpreta os caminhos, as possibilidades. Então, se a pessoa começou um desenvolvimento mediúnico, mas da maneira correta, buscando estudo, aprendizado, entendendo o que é mediunidade, quais são seus campos de atuação,
quais são os princípios morais que tem que reger essa mediunidade, quais as sintonias que a gente precisa estabelecer no desenvolvimento dessa mediunidade, e por uma razão que às vezes é até fora da vontade da pessoa, ela não pôde continuar esse desenvolvimento, então a pandemia, né, limitou, ou às vezes a pessoa, por exemplo, por uma questão de trabalho, vai mudar de cidade, vai mudar de país, vai mudar uma circunstância e vai para um lugar onde não tem um grupo, não tem como ela continuar. Veja, são circunstâncias alheias à vontade dela. E se ela foi fazendo o caminho certinho, como tem que ser, né, buscando estruturar uma base de conhecimento, não tem por que ela sofrer nenhum risco de alguma coisa ruim, de alguma coisa complicada. Ela vai poder buscar, continuar estudando online, às vezes até esse mesmo grupo, se tiver grupo, né, se participarem, fizerem estudos, se forem grupos sérios, vão ter estudos, ela vai continuar participando e ela vai ter um equilíbrio consciencial que não vai permitir, porque esse risco, né? Qual que é o risco de não, né, de não conduzir bem a mediunidade num trabalho? É aquela pessoa que diz que sofre com a mediunidade, mas não é a mediunidade que está fazendo ela sofrer. São as dúvidas, são os equívocos que ela está carregando. Ela não entender essa mediunidade, ela não trabalhar os pensamentos, os valores e o conhecimento para criar sintonias com os bons espíritos, né? Com valores superiores da alma. Com todo respeito, mas assim, às vezes a gente tem pessoas que estão carregadas de mágoas, de ódios, de turbulências, que reclamam o tempo todo de uma série de coisas. Todos somos médiuns. Uma pessoa que tem conflitos pessoais, que não está buscando resolver, numa busca de uma consciência, né, de valores morais, espirituais, uma busca de um olhar diferente. Por que eu tenho que perdoar? Por que eu tenho que compreender? Por que eu tenho que aceitar? E vai buscando esses caminhos, e a pessoa está só se deixando levar por pensamentos mais inferiores, ela vai atrair para si a presença de espíritos com esse padrão de pensamento, que vão transmitir a ela as energias pesadas que eles são portadores e que ela está portando. Então, quem sofre algum risco, não é pela mediunidade que não está sendo desenvolvida, é porque não está bem, é porque está permitindo processos obsessivos sobre ela, está criando vínculos com espíritos que têm uma vibração pesada, baixa, complicada, seja em vínculos de vingança das questões das vidas passadas, ou seja, em espíritos que estão buscando sintonia com pessoas que não estão ligadas a se iluminar, a transformar os seus valores. Então, o risco não é de estar praticando ou não a mediunidade, o risco, ele nasce de quem nós estamos buscando ser, dos valores que nós estamos buscando trabalhar na nossa vida. Se não está bom, se não está legal, não é o grupo mediúnico que vai mudar. São as nossas buscas pessoais. Então, busca entrar num estudo, busca ler obras da literatura. Hoje nós temos uma infinidade de palestras gravadas para todo tipo de assunto, para todo tipo de necessidade. Coisas sérias, coisas boas, coisas que são mais duvidosas e a gente daí descarta. Mas nós temos muito. Olha o online aí trazendo, né, caminhos e possibilidades. Eu acho que hoje a gente só sofre riscos ruins se quiser. Se não quiser despertar, se não quiser se conscientizar para essa busca de uma consciência espiritual maior, né? Se não, eu acho assim, a gente consegue desenvolver possibilidades até que a questão presencial possa se estabelecer. Tá certo? Acho que é por aí. Era essa a dúvida, Ana Cléber? Se quiser complementar a pergunta, pode colocar aí. Era isso mesmo, você explicou bem. Gratidão. Pronto. É muito bom, né, ter uma pessoa que tem conhecimento sobre o desenvolvimento para perguntar, né, para cutucar. A última pergunta da noite, porque infelizmente não vai mais dar tempo a gente fazer mais, né? Mas vai ficar
o convite para retornar, né? Porque nós temos muitas dúvidas. Mas a pergunta a última, assim, da noite é: mediunidade é hereditário? Passa de pai para filho? Quando a pessoa tá ali, é médium, aí a filha também vai ser? Como é que funciona? É interessante, né, esse questionamento, porque eu acho que ele mostra o quanto também a gente desconhece as questões espirituais e a gente avalia essas questões do espírito de acordo com a maneira como a gente usa para as questões do mundo, do dia a dia, né? Quando a gente fala de hereditariedade, nós estamos falando de transmissão genética, a gente fala de uma questão muito científica, né? Então, através dos nossos genes, o nosso corpo, ele passa uma característica, uma condição para os nossos descendentes. Mas, no aspecto espiritual, não é dessa forma, né? Tem uma questão, deixa eu ver aqui, tem uma questão no Livro dos Espíritos, 203, que eu acho que mostra um pouquinho isso que eu quero falar, que essa questão, ela é sobre hereditariedade, e ela, deixa eu pegar aqui, ela nos coloca assim: os pais transmitem aos filhos uma porção de sua alma ou se limitam a dar-lhes a vida animal a que uma nova alma mais tarde vem adicionar a vida moral? E os espíritos respondem: a vida animal somente, porque a alma é indivisível. Um pai com limitações pode ter filhos inteligentes e vice-versa. Então vejam bem, a hereditariedade do corpo, ela passa para o corpo. Nós temos estudos e questões relacionando a mediunidade a uma glândula que nós temos no cérebro, chamada glândula pineal. E da mesma maneira que ao longo do desenvolvimento da espécie humana, né, do homem, todos os órgãos dos sentidos e o próprio cérebro foi se desenvolvendo para permitir maiores potencialidades. Então, a nossa visão, a audição, todos os nossos sentidos humanos foram sendo desenvolvidos e potencializados. Hereditariamente, o corpo humano, ele vai permitindo que essa glândula pineal, que está relacionada com os fenômenos mediúnicos, vá se desenvolvendo e vá permitindo possibilidades. Mas não essa questão de uma mãe que é médium passar para um filho e ele vai ser médium, vai viver a mesma circunstância. Porque mediunidade não é uma faculdade psíquica transmitida por uma genética. Ela é um princípio consciencial, ela é um dom da alma, é uma faculdade da alma. Então, aquele que vai desenvolver essa mediunidade, ele precisa ter nele a vontade, a mínima consciência, a busca de entendimento dessas potencialidades, para que isso, inclusive, seja a válvula de expansão dessa faculdade psíquica, que é muito restrita, é muito limitada em todos nós. Vamos pensar no Chico Xavier, que era uma explosão abençoada de mediunidade em todos os campos. Ele via, ele psicografava, ele criou a questão da psicografia das cartas consoladoras, ele foi um médium de vanguarda em todos os campos. E não teve preparo nenhum para isso, e ninguém da família era médium, não tinha nenhuma história. Ele trazia uma questão de hereditariedade aí que eu acho que eu gosto de colocar, mas veja bem, não é do corpo, porque como é colocado nessa questão 203 que eu li, né? A gente transmite hereditariedade física, mas a gente tem uma palestrante aqui em Taubaté, que é a nossa base, a nossa estrutura, que é a Marina Ferri, e sempre ela falou uma coisa que eu acho extremamente pertinente, é verdade. Se nós somos filhos de Deus, nós carregamos a genética divina, mas que não tem a ver com a genética do corpo. Então, enquanto espíritos imortais, fazendo uma comparação, né, nós trazemos, entre aspas, essa genética que simboliza todas as potencialidades que nós vamos desenvolver
no nosso espírito. Nesse aspecto. Mas veja, né? Não é essa genética que a pessoa perguntou, a genética do corpo, que a mãe remédio vai passar para o filho. É uma questão espiritual. Se nós somos filhos de Deus, se nós somos parte de Deus, nós vamos adquirir todas as potencialidades. E Jesus coloca essas questões em algumas passagens. Ele não fala lá, com as suas luzes, podeis tudo que eu posso e muito mais. E Jesus foi a mediunidade a serviço do bem, da iluminação da humanidade, da forma mais plena possível. Ele disse, vocês também podem e muito mais, a partir do desenvolvimento das nossas consciências, para que nós entendamos esse dom que nós somos portadores e desta forma a gente fazer esses dons fluírem. Precisa entender para fazer fluir. E daí teríamos essa genética espiritual que nós recebemos do Pai. Mas não tem nada a ver com o corpo físico. A questão do corpo físico, a gente estuda e sabe que tem uma questão física em muitos médiums com relação à questão da pineal, mas eu acho que assim, é muito mais o preparo, é o entendimento, é a vontade, é o trabalho, é a busca de consciência, onde daí a gente acelera o processo, né? Todos nós seremos um dia capazes de dominar esse sentido da alma, esse sexto sentido, chamado mediunidade, de maneiras plenas. Quando a gente lê nas obras espíritas e na própria codificação as questões dos mundos mais elevados, que nos falam que esses espíritos são portadores de uma matéria extremamente mais sutil e que eles se comunicam pelo pensamento, porque é um pensamento tão purificado, tão iluminado, que não tem nada a ser escondido. E isso é mediunidade, isso é comunicação mediúnica. A gente ainda não tem isso, que Deus nos livre um pouco, lê a mente da gente, né? Saber o que nós estamos pensando, porque o nosso pensamento oscila tanto. Uma hora nós estamos ali junto do Pai, e outra hora a gente está irritado com alguma coisa, você leva uma fechada no trânsito, valha-me Deus, o que às vezes a gente não pensa. Então, à medida que o equilíbrio e essa plenitude de valores morais e espirituais vai se estabelecendo, nós vamos tornando plenas essas potencialidades, né? Que a gente recebe de Deus, sim, mas a questão física não é bem por aí, não é isso que vai determinar nada, tá certo? Tá certo. Deu tempo já, né? Falo pra caramba também, né, gente? Muito obrigada, viu? Muito obrigada. Foi assim, o programa que passou tão rápido que eu nem percebi. Não deu tempo da boa noite para todo mundo, mas, gente, muito obrigada por vocês estarem conosco aqui, né? Agora faltam 2 minutinhos para 8 da noite já. E ótima forma de encerrar aqui o meu mês, o mês de junho. Não existe forma melhor do que com vocês aqui. Muito obrigada, Ana Clébia, pela parceria. Muito obrigada, Luiz Gustavo, por ter aceito o convite. E obrigada a todos vocês que estavam nos ouvindo e nos assistindo. Até quinta-feira, meu povo. Um cheiro.